voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 42 minutos e agora sim, novamente, uma participação do repórter Oliveira Júnior falando sobre a vereadora Michele Alencar. Então vamos com a Oliveira Júnior que vai contar pra gente. Tem hoje julgamento então, Oliveira, por suposta compra de votos, é isso mesmo? Quando foi que isso aconteceu? Explica pra gente. Pois é, Luciano, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, pretende julgar nesta quarta-feira um recurso contra a vereadora por Cuiabá, Michele Alencar, do União Brasil, por suposta compra de votos com utilização de cestas básicas que teriam sido distribuídas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, CETASC. O recurso eleitoral foi proposto pelo Partido Trabalhista Cristão PTC de Cuiabá, que apontou que Michele teria utilizado estas cestas básicas para fomentar a sua campanha à Câmara Municipal da capital. Conforme o julgamento da proposta do PTC pela 39ª Zona Eleitoral, entendeu na época como improcedente o apontamento do partido, mantendo assim o mandato da vereadora. Mas a sigla ingressou com um recurso, apontando que houve abuso de poder e prática de captação ilícita de sufrágio por parte da vereadora. Segundo a legenda, servidores da CETASC, dirigida pela secretária Rosa Maria de Carvalho, foram mobilizados para distribuírem as cestas em pleno período eleitoral. Nas ações, haveria uso de banners, faixas e adesivos com número de urna da então candidata. O julgamento acontece agora pela manhã de forma virtual pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. E se confirmar, se for acatada a denúncia, a vereadora pode perder o seu mandato na Câmara Municipal de Cuiabá. Voltamos com vocês, bom dia. Bom dia para você novamente, Oliveira. Obrigada pelas informações. Bom, então um dia que pode ser decisivo para a vereadora. E vou reforçar aqui que nesse momento, professor, assim que nós abrimos aqui essa edição, muitas mensagens já externando, sabe o quê? Olha, estou presenciando muitos que já estão no poder entregando cestas básicas. E nós já estamos aqui ensinando o eleitor. Tem um aplicativo Pardal, tire foto. Coloque exatamente tudo que você conseguiu captar aí em relação à sua denúncia, porque todos nós temos o papel de fiscalizador, viu? Só para já dar essa dica para você que é eleitor. Bom, mas pode ser um dia muito difícil, então, para a vereadora diante de tanta materialidade. O professor pode configurar, então, na compra de votos. Vamos lembrar que foi a primeira vez que a vereadora participou de um pleito eleitoral, mas não falta aí informação. E fica muito nítido, professor, no caso, talvez essa conotação de compra de votos? Pois é, eu não sei exatamente até que ponto isso pode trazer, de certa forma, né, sem dúvida alguma, danos a Michele Alencar. Uma coisa é certa, né? Por questões de materialidade, isso você colocou muito bem, me parece que a situação dela vai ficar cada vez mais complicada com relação a essa situação de doação de cestas básicas. É uma prática muito comum, velada muitas vezes, né? Inclusive em ações de pretextos natalinos, muitas vezes, de final de ano antes da eleição, acabam fazendo isso, distribuindo milhares de cestas básicas como se fosse uma ação social, mas no ato da distribuição da cesta básica, imediatamente lembra aquele que está recebendo assim, olha, ano que vem é ano de eleição, viu? Eu sou candidato, ano que vem é isso, ano que vem é aquilo, amarrando já o ato assistencialista com o voto. Isso é compra de voto. O eleitor tem um papel fundamental. Ele é o maior fiscalizador, sem dúvida alguma. Não adianta, a Justiça Eleitoral é incapaz de ficar sozinha, coibir os atos de crimes eleitorais, né? Principalmente nas redes sociais. Considerando que nós já temos um aparato de ferramentas tecnológicas suficiente para você denunciar, você tem o aplicativo da OAB, você tem o aplicativo Pardal, né? Você tem um número que ficou agora, foi disponibilizado aos eleitores, 0800, ligação gratuita também, né? Da Justiça Eleitoral, para você fazer a denúncia, quer dizer, todo o aparato tecnológico nós temos. A sua função, a sua responsabilidade civil é realmente fazer essa denúncia e ajudar para que o processo tenha transparência, tenha integridade e possa, de certa forma, separar o joio do trigo aí, dos caras mal intencionados, que sem dúvida alguma tem muitos que vão continuar com essa prática nociva durante o período eleitoral. Eu espero que a Michele Alencar possa provar a sua inocência, isso é muito importante também, né? Tá? Na medida em que é o primeiro mandato dela,
né? Se começa errado, realmente não está fadado ao fracasso ainda. Eu só vou reforçar aqui que o recurso eleitoral ele foi proposto pelo Partido Trabalhista Cristão, que apontou que Michele teria utilizado das cestas básicas para fomentar a campanha à Câmara de Cuiabá. E aí, gente, o julgamento da proposta, tá, do partido pela 39ª Zona Eleitoral entendeu como improcedente o apontamento do partido, mantendo assim, então, o mandato da vereadora. Porém, a sigla ingressou com o recurso, apontando que houve sim abuso de poder e prática de captação ilícita de sufrágio por parte da vereadora, ou seja, sim, ela estava captando e precisa ouvir a vereadora, né? E aí, Daniel, vamos lembrar aqui qual era o cenário das eleições em que a vereadora se elegeu. Nós não estávamos na pandemia, não haviam muitos necessitados. Vou reforçar aqui que cesta básica naquela época valia muito, valia ouro. As pessoas estavam com dificuldades de ter o alimento à mesa. Bom, sempre a cesta básica é um apelo muito forte, mas naquele momento ainda tinha um outro símbolo ainda maior, era realmente para ter o único alimento na casa de muitas famílias carentes, Daniel. O contexto social era esse, o social e econômico era esse. Era muito necessário que houvesse a entrega dessas cestas básicas e foi realmente muito importante por parte do governo federal, do governo estadual, a entrega dessas cestas, mas vamos lembrar também do contexto político, né? A primeira candidatura da Michele, uma jornalista, e ela foi abraçada e apoiada amplamente pela primeira-dama Virgínia Mendes, né? E também a Rosa Maria, que é secretária da CETASC, participou desse processo. A denúncia eleitoral do PTC dizia que no momento da entrega das cestas haveria banners e faixas com os números, o número da candidatura da Michele Alencar. Aí que está o problema. Não sei se tem essa prova. A favor dela tem essa primeira decisão julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau eleitoral, que diz que não viu ilícito eleitoral à primeira vista. Mas o PTC insistiu e o recurso subiu para o TRE para ser julgado agora, nesse momento. O PTC tem que apresentar essa prova aí. Exato. Porque, veja bem, o ato de se dar cestas básicas durante uma pandemia não vem problema nenhum nisso, pelo contrário, entendeu? Um momento excepcional ali, as pessoas realmente passando fome, extremamente importante por parte do governo do estado, ação social por parte da Virgínia Mendes, em parceria com a própria Michele Alencar, que todos nós sabemos que ajudou muito na campanha dela. Não vejo problema nisso, quero deixar bem claro nisso. Agora, se você tem uma cesta básica, que você tem número de candidato, que você tem banner de candidato, que você tem santinho de candidato, atrelado à cesta básica, faixa, aí você me desculpa, aí é compra de voto. Mas hoje, vamos repetir esse mesmo cenário, sem faixas e sem cartaz. Tudo bem que as regras, elas são alteradas, mas hoje, se tiver uma entrega por parte do governo, ou não, pode ser até através de uma ONG, a entrega de cestas, e a gente presenciar lá um deputado que tenta vencer as eleições fazendo essa entrega. Aí, de qual é o entendimento da justiça mediante o regramento hoje, Daniel? Mesmo com a pandemia, né, deve-se ter uma autorização especial para isso, né? Vamos supor que determinada comunidade esteja muito mais afetada por essa situação econômica, grave crise econômica, precise da entrega dessas cestas. Eu acho que daí o governo deve pedir uma autorização especial para fazer as entregas. Agora, outro tipo de candidato, né, fazer esse assistencialismo nesse momento, ele está realmente se arriscando, né, e arriscando perder a candidatura, ter o registro de candidatura negado e ser depois processado por crime eleitoral, né? Então tem que ter esse cuidado muito grande nesse momento agora nas eleições. Exatamente, nós não estamos aqui criticando a entrega de cestas básicas, mas é o uso disso. A forma. O uso, professor, da necessidade alheia para conquistar voto. Por exemplo, as regras elas foram muito alteradas no decorrer dos últimos 20 anos. Antes tinham showmícios, churrascos, almoços, jantares. Hoje, professor, quando um político, um candidato vai fazer uma reunião, por exemplo, é café e água. Não pode mais nem ter, Daniel, aquele banquete que antigamente tinha, porque já configura a compra de voto. Já imaginou, por exemplo, um candidato vai em um bairro muito carente aqui da capital, de Várzea Grande, enfim, de qualquer região aí do estado de Mato Grosso.
Aí você é convidado, recebe um convite. Olha, hoje o candidato vai estar aqui, vai fazer promessas importantes para a gente. Aí você chega lá, tem um banquete, Daniel e professor. Isso é compra de voto, professor? Luciano, mas isso aí, infelizmente, sempre acontece. Você acha, por exemplo, que o patrocínio de um boi no rolete no interior do estado em ano que não é ano eleitoral, você não acha que isso aí é compra de voto? Você me fala. É dinheiro Agora, público, diferente, cara. parece que é Você a mesma entendendo? coisa. Sabe, qual o sentido de um deputado estadual patrocinar um boi de rolete? Você me fala. Qual o sentido disso? Qual o sentido de ele patrocinar uma festa de formatura, de comprar caixão? Riva fez isso durante 20 anos, cara. Você está entendendo? Não tem sentido algum, o deputado não está ali para isso. Não está ali para isso. Só que essa prática é muito comum. Que não seja, no ano da eleição vira crime. No ano da eleição vira crime, mas a VI está aí, a verba indenizatória é exatamente para isso. Ele pega o dinheiro que você paga dos impostos que você paga, da VI dele, e passa 4 anos patrocinando boi no rolete, patrocinando isso, patrocinando aquilo. Ele vai molhando. Isso para mim é compra de voto em ano que não é ano eleitoral. Você está entendendo? Né? Então isso para mim também é um tipo de crime, porque o deputado não está ali para isso, ele está para outra coisa, absolutamente contrária a isso que ele está fazendo. Diferente, professor, de um candidato a, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o deputado estadual que resolve marcar um jantar, né? Um jantar para levantamento de fundos em um determinado local privado, e ele vai cobrar por aquele jantar. E todo mundo já sabe que ele vai cobrar aquele jantar para poder ajudar no levantamento de receita para a campanha dele. Isso está liberado. Né? Isso pode, porque ele já autoriza, ele já avisa que vai ser para isso mesmo. Né? A própria legislação eleitoral permite esse tipo de doação. Mas é diferente nessas situações aí, de forma velada, né? O político está ali, está tentando ajudar as pessoas, mas na verdade ele está comprando voto. É isso aí, obrigada. Olha, senhores, muitas mensagens chegando aqui, principalmente ainda sobre o recesso da Assembleia e, claro, o caso da vereadora Michele. Vamos lá então, gente. Emanuelzinho não deveria estar pedindo voto para o Mauro Mendes, é o Chico de VG. Se você não entendeu essa mensagem aí, vamos te explicar, viu? Porque durante a propaganda eleitoral aparece o Emanuelzinho pedindo voto para ele, mas a coligação é com o Mauro Mendes, é isso? Ou seja, poxa, não vai pedir voto para a mãe dele, ele nem pode fazer isso, tem que respeitar, então, a coligação, né, Daniel? Mas não fica bem mesmo, política, né? Pois é que ele está no né? MDB, MDB é base do governo. Né? Exato, vamos lá, bom dia, bancada. Deveriam ser demitidos todos por justa causa, abandono de emprego, a Eliane. Muito bem, Eliane, é isso que acontece, né, com o trabalhador mortal, né? Faltou 2 dias, não deu satisfação, olha, abandono de emprego, boa. Bom dia, bancada. Quando a gente faz denúncias de compras de votos, para quê? Se todos sabemos que está escancarado, só não vê quem não quer. Você quer ver? É nos pequenos municípios, é combustível que rola solta. Se isso não caracteriza a compra de votos, é o João Gasolina de Acorizal. E pode escrever, terminou a eleição, tudo volta a subir de novo. A população, gente, em todas as esferas do Poder Judiciário, tem sempre aquela sensação de que realmente, Daniel, não foi um julgamento sério, não tem, de fato, um andamento com o resultado que a população espera. Exato. Tem um questionamento da falta, professor, de respeito com aquilo que está sendo denunciado, com aquilo que está sendo julgado. Vamos lá, Luciana, tem município no estado do Mato Grosso que o cara não paga o IPTU para esperar exatamente do ano da eleição. Ele espera o ano da eleição, a inadimplência é gigante, gigante. Quando é a época da eleição, ele vai lá no candidato a prefeito, né, e diz o seguinte, olha, eu só voto você, eu estou com o IPTU atrasado, se você me pagar o IPTU. Isso é muito comum, você está entendendo? Quer dizer, então, como é que você vai mudar uma situação dessa? Faz um refis eleitoral. Um refis eleitoral. Bom, depois esse eleitor não pode reclamar de nada, não né? pode reclamar de nada. Vai ficar com dificuldade financeira para pagar o IPTU do próximo ano. Um monte que faz isso. E aí isso, ele vai continuar com esse ciclo vicioso. É triste isso. Mais mensagens aqui. Bom dia, bancada. Já começaram a puxar os tapetes das mulheres? Que vergonha. É a Divina de Rondonópolis, falando sobre a vereadora Michele Alencar. Bom dia, bancada. Essa aí comprou voto com cesta básica. A maioria compra com dinheiro, já estão comprando. É a Lúcia de Várzea Grande. Lúcia, se souber, denuncie, por favor. Na questão da Michele Alencar, as imagens falam por si só. Banner e cestas básicas é compra de votos. Bom dia. Engraçado, mata uma pessoa pelas costas, não acontece nada. Aí um simples sacolão que
não ajuda, é prejudicial, compra de votos existia antes, você não é obrigado a votar. Eu pego o dinheiro, a gasolina e tudo que dá e não sou obrigado a votar. Isso é político que perde e fica inventando, procurando coisas para prejudicar quem ganhou. Aqui é o Brasil. Bom, essa mensagem aqui, gente, já me dá uma deixa para entrar no próximo assunto, se referindo aqui ao caso Pacola, né? Como assim? Vão tentar caçar uma vereadora por compra de votos enquanto temos um vereador que matou alguém e nada acontece? Pois bem, mas aconteceu ontem algo lá na Câmara de Vereadores e eu diria que uma manobra, exatamente dessa forma que podemos entender o desfecho até esse momento. Daniel, olha só o que aconteceu lá na Câmara de Vereadores ontem. Na semana passada, esgotou o prazo de 5 sessões para que o vereador Pacola pudesse apresentar a sua defesa. Ele não apresentou, aí o presidente da Comissão de Ética, o vereador Lilo Pinheiro, disse o seguinte: bom, como o vereador Pacola, professor, não apresentou a defesa, então a Câmara vai designar um procurador da casa para tocar os trabalhos. E ficamos esperando, então, a nomeação da procuradora Thalita Coimbra. Mas isso não aconteceu, professor, porque na terça-feira ontem deveria começar a contar esse calendário. Seria o primeiro de outras 4 sessões que viriam para que a Procuradoria pudesse, então, apresentar toda a defesa de Pacola. O presidente da Comissão de Ética, Lilo Pinheiro, disse o seguinte: olha, estamos com problema na nomeação dos procuradores, porque nós temos 4 aqui na casa. 3 são da ativa, mais 2 já prestaram trabalhos à Comissão de Ética, então não cai bem para uma questão de moralidade eles assumirem esse caso. E André Posetti não pode porque ele seria um terceirizado. E aí, professor, o procurador Posetti pegou a pastinha dele e disse: estou indo para a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB vai designar, então, o advogado, não vai ter custo nenhum para a Câmara. Professor, não aconteceu. Mas nós falamos, sabe com quem? Com o vereador Pacola, gente. Vamos então saber o que ele falou em relação ao fato de não ter apresentado a defesa dele na Câmara. Eu fiz questão, após analisar o próprio pedido, de deixar isso com a própria casa para designar um defensor dativo, porque ninguém melhor do que os procuradores para conhecer o regimento. E com clareza de que não há qualquer vínculo de decoro, né? O decoro ele é muito claro. São situações que têm decorrência ou têm relação direta com a atividade parlamentar, daquilo que é exclusivo da atividade parlamentar. Quando você infringe aquilo, é uma quebra de decoro parlamentar. E a situação lá não tem qualquer tipo de relação com a atividade da vereança ou de vereador da qual eu me envolvi, exclusivamente na minha função como policial. Então, após feitos os estudos e as análises, eu entendi que o mais prudente seria deixar, sim, com a defensoria, né, com a defesa dativa, com o procurador da casa, que melhor conhece o regimento, e também com a questão, logicamente, né, do prazo, que se estende por mais 5 sessões agora, para que eu possa apresentar a minha defesa prévia e as testemunhas, não atrapalhando essa questão do período de campanha, para que eu não tenha que parar esse processo, o período de campanha, para ter que ficar aqui dentro da Câmara acompanhando a oitiva de testemunhas e o processo por si só. Em contrapartida, o senhor ganha mais prazo. Sim, logicamente também faz parte da estratégia ganhar prazo para que a gente possa estar dedicando e fazendo também a nossa atividade de campanha a deputado estadual. Uma vez nomeado defensor da ativa, ele tem as mesmas responsabilidades que um defensor contratado. Nós trataremos de estratégia de defesa, trataremos das nomeações das testemunhas que serão ouvidas e faremos também essa construção para defesa e sustentação oral no dia de votação da cassação, se assim a comissão entender, e eu acredito que a comissão deve reconhecer que não há qualquer tipo de relação com o decoro quando se trata do caso que eu acabei me envolvendo por ser policial e não por ser parlamentar. Embora o senhor está alegando o trabalho, né, para o seu nome, a Assembleia Legislativa, de outro lado, também não acaba atingindo com uma certa insensibilidade aquelas pessoas que foram atingidas pelo fato, esperando um desfecho em relação ao senhor mesmo pontuar, que tem outros interesses, está tentando uma vaga na Assembleia Legislativa, não passa também por esse caminho?
Eu respeito todos aqueles que têm, né, esse tipo de sentimento. Eu tenho dito, quando me questionado, que lá não estava o Marcos Eduardo, né, filho de Amélia. Ali não é a pessoa por si só, é um policial que agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de agir. Então, são situações que a gente não coloca a emoção enquanto ação. Logicamente, respeitamos as pessoas que entendem diferente disso, mas ali era a presença de um policial agindo no seu dever. Então, é muito mais uma questão técnica do que qualquer outra coisa que envolva uma razão, que envolve razão e não emoção, mas, logicamente, respeito os sentimentos e, em momento algum, desconsiderando esse sentimento, ou pessoas que discordam da minha candidatura, ou que têm qualquer tipo de relação, né, com o Alexandre, que foi vítima na situação, mas também não posso parar a minha vida em virtude de uma situação que eu não escolhi me envolver. Logicamente, se eu pudesse escolher, a última coisa que eu gostaria no período que eu estou aqui vivendo, mas sabendo que a minha missão como servidor, como policial, e não me furtei naquele momento e jamais me furtarei diante das circunstâncias que eu entender que eu preciso agir para defender a sociedade diante de um risco atual iminente visível. O vereador deixou bem claro, não posso parar a minha vida. Eu tenho uma campanha para cuidar e tenho uma estratégia aqui na Câmara de Vereadores para continuar protelando, professor, o relatório da Comissão de Ética, que pode pedir o quê? A cassação do mandato do vereador. Eu perguntei para ele, mas, vereador, não é insensível da sua parte tanta estratégia e também se colocar em primeiro lugar na campanha, enquanto tem famílias, amigos, esperando uma resposta em relação ao homicídio qualificado? Mas o senhor ouviu a resposta, de fato, Pacola está nesse momento verticalizado, professor, na estratégia da Câmara, que não está agindo sozinho, tá, Daniel? Depois eu quero ponderar isso com você também, viu, professor? A sua pergunta foi extremamente assertiva e inteligente, né? E a resposta dele nos demonstra exatamente que ele tem um problema conceitual sobre a palavra respeito. Ele diz assim, eu respeito. Respeito é um sentimento que provém, sobretudo, a alguém a capacidade de não prejudicar o outro, ou seja, não dizer nada e não fazer nada que possa causar algum tipo de decepção em outra pessoa ou dor em outra pessoa. Esse tipo de conceito de respeito não cabe. Não cabe, porque eu tenho certeza absoluta que a família sofre muito com uma situação como essa. O Brasil é cheio, é recheado de manobras jurídicas, né? Infelizmente, de recursos para poder... Se existe a manobra, porque alguém permite, ou o próprio sistema permite. E isso é um problemaço em nosso país, porque está depositado exatamente na manobra a impunidade. A impunidade. A justiça que tarda é injustiça em todos os sentidos, com todas as suas arestas e todas as suas dificuldades. Isso é fato e é perceptível há anos pela população brasileira. Casos semelhantes a esses existem vários. Eles apostam exatamente nessa falta de celeridade, né? no caminhão de recursos, na invenção de razões para poder protelar a seu próprio interesse. Nesse caso específico do Pacola, é claro que ele está protelando, empurrando, porque ele é candidato a deputado estadual. E eu, particularmente, acho isso de uma desonestidade, não só com a família, mas consigo mesmo. Com todo o respeito ao vereador, que acho que é um bom vereador, né, deixar bem claro isso, né, sempre foi, teve uma atuação importante na Câmara de Vereadores de Cuiabá, né, mas é doloroso você ver exatamente uma situação como essa. Ele que poderia dar cabo e fim numa situação importante para a família, para o interesse coletivo da sociedade, que precisa imediatamente de uma resposta nesse caso. Qual o problema de apresentar a sua defesa no dia 26, da forma como ficou programado dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Não. Se eu protelar, se eu não apresentar a minha defesa, eu ganho mais 5 sessões. Ele não apresentou. Ganhou mais 5 sessões. Não apresentou. Ganhou mais 5. Agora vai atrás de advogado, considerando que ele já tinha o advogado dele, Ricardo Monteiro, lá atrás. E já, inclusive, deu declarações em nome dele, do cliente, dizendo, não, o caso tem materialidade, tem autoria, mas nós vamos buscar a defesa, vai buscar apresentar dentro do prazo que nos foi dado a defesa do meu cliente Marcos Pacola. Então, eu acho que quem sofre com isso é a sociedade. Mais uma vez, convido, sobretudo, a sociedade para se colocar no lugar
tá? De alguém que teve um ente querido ali morto e assassinado com alguns tiros pelas costas. No lugar do Japão, poderia ter sido seu filho, seu pai, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Tá? Então eu clamo realmente aqui para que primeiro o vereador tenha bom senso suficiente, né? E reorganize o seu conceito de respeito, para que realmente a sociedade possa ter uma resposta no menor prazo possível. Porque para mim, quanto mais demora esse caso, como outros inúmeros casos que nós sabemos, isso para mim é impunidade. Obrigada, professor. Bom, Daniel, olha só, temos aqui vários desdobramentos em relação às declarações do Pacola, mas nesse momento aqui você fica à vontade para começar de onde você deseja. Mas eu queria aqui pensar algo contigo, faço questão de analisar com você. Quando a gente fala Pacola está protelando, Pacola está protelando ou tem a conivência da Câmara de Vereadores? Qual o papel do presidente da Comissão de Ética, Lilo Pinheiro? Porque quando ele disse ontem, olha, nós estamos encaminhando aqui um procurador da casa para encaminhar ao OAB o pedido para destacar então o advogado, sabendo que talvez isso não teria um desfecho prático. Ou seja, quem é que está arquitetando essa estratégia juntamente com o Pacola para ganhar mais tempo? O próprio vereador declarou, é uma estratégia ganhar mais tempo. E essa estratégia está recebendo ajuda da Câmara de Vereadores, da Câmara que foi muito cobrada para realizar no passado uma sessão extraordinária, da qual não aconteceu. Eles estavam em recesso. Ou seja, Daniel, continuamos então esperando com a ajuda de outros vereadores, ou não? Sim, o que chama a atenção é que nesses casos, quando há essa clara intenção de protelar, de prorrogar, de fazer uma manobra, os responsáveis colocam a culpa em alguma brecha no próprio regimento ou nas leis e dizem assim, eu não posso agir diferente porque o regimento diz que é assim, né? Se o envolvido na situação, que é o Pacola, não apresentar, como não apresentou, um defensor, né? Aí prorroga-se por mais 5 sessões e a Câmara tem que ir atrás de um defensor dativo, né? Nem a própria Câmara sabia que isso pode ser questionado e a própria OAB ontem, de forma institucional e oficial, se pronunciou dizendo que não foi procurada para que indicasse um advogado dativo para defender o Pacola e nem poderia, de forma institucional, fazer isso, porque ela não representa, não interfere, né, nessas questões de outros poderes, né? Por uma questão nem jurídica, nem administrativa, a OAB, de acordo com uma nota enviada ontem oficial para a imprensa, diz que não foi procurado e também não indicaria um defensor dativo. Só para a gente recuperar o que é esse conceito, em comarcas onde o réu não tem um defensor público, que é para isso que existe a defensoria pública, né? Para quem não pode pagar um advogado, existe a defensoria pública. Para quem quando não existe defensor público nessa comarca, é indicado um advogado constituído, um advogado da cidade, para defender esse réu. Né? Não é o caso. Não é o caso, notem que ele já tinha um advogado, gente. Ele já tinha o doutor Ricardo Monteiro, inclusive se pronunciou em nome dele. Mas ele assumiu que isso é uma manobra. É uma manobra, ele assumiu. Se ele pode, ele faz. Como disse a Luciana, também a Comissão de Ética entendeu, se acomodou em relação a isso, assim, foi uma manobra, vamos aceitar, daqui a 5 ou não sei quantas sessões que sejam possíveis, a gente dá andamento, 5 vai dar mais de um mês, vai passar a eleição, e é isso realmente que o Pacola quer. E foi uma encenação ontem na Câmara de Vereadores, então por quê, gente? Olha só, a nota da OAB, vou ler aqui para você, uma nota curta. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, informa que não recebeu qualquer solicitação sobre a defesa dativa do vereador Marcos Pacola. Além disso, informa também que, mesmo se tivesse recebido, não é papel institucional da OAB indicar advogado dativo para atuar em procedimentos administrativos ou judiciais em trâmites perante a outros órgãos. Portanto, não poderia atender qualquer solicitação nesse sentido. Ok, mas o que eu estou perguntando aqui foi uma encenação, então, porque a OAB não recusou a solicitação da Câmara, ela nem recebeu esta solicitação. Porque então, como assim? O presidente da Comissão de Ética, o vereador Lilo Pinheiro, afirmou ontem, não, nosso procurador vai na OAB. Aí o procurador sai da Câmara e fala, estou indo na OAB. Ou seja, isso não aconteceu, mudaram no meio do caminho ou por estratégia,
pura encenação, professor? Eu acho que é por encenação. Ele não sabe que realmente a OAB não ia receber isso tudo. Sabe, então são manobras exatamente para poder empurrar essa história toda, Agora, o que é simplesmente lamentável. Exato, né? eu falei da parte jurídica, formal, aí, protocolar da questão, e aí só para encerrar meu comentário, chama também bastante atenção a forma técnica e, vamos dizer assim, fria, como o vereador se pronuncia sobre o caso, né? Sobre a intervenção que ele fez, ele chama de intervenção, né? Que foi uma intervenção policial, técnica, de acordo com ele, e que acabou vitimando o agente Alexandre, né? Isso realmente não traz nenhum tipo de desassossego para o Pacola. Como ele disse, a vida dele não parou por conta disso e ele continua como candidato a deputado estadual e no programa eleitoral, inclusive, ele se posta de preto e fala caveira, né? Ali no programa eleitoral dele também. Tem muito orgulho aí da posição dele como policial. Bom, gente, temos mais aqui uma questão em relação ao Pacola, mas o tempo avançou muito, são 7h13. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Continue conosco, vale a pena.